enfim, tem acontecido um pouquinho de atraso em função das perguntas, das aulas, enfim, mas eu queria dar sequência aí à nossa programação, convidando a doutora Juliana Santiago para iniciar o nosso próximo bloco. Olá, Ju, boa noite. Boa noite. Aí, olá, Thiago, tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu, Thiago, de estar aqui hoje com vocês. Desculpe o atraso, viu? Eu sei que você tem uma filhinha pequena e está, enfim, dispondo do seu tempo aí para poder estar aqui conosco nesse horário, compartilhando um pouquinho da sua experiência. Pessoal, a Juliana, ela é neurologista, ela é PhD pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora da Faculdade de Ciências Médicas lá em Minas Gerais, e é preceptora do Ambulatório de Doenças Desmelenizantes do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Tá? E neurologista também, junto com o Dr. Rodrigo Klempel, lá do CIEM, o Centro de Investigação de Esclerose Múltipla. E ela vai nos falar de um bastante interessante. Juliana, por favor, o espaço é seu, viu? Fique à vontade, tá? Vou compartilhar minha tela. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela com você. Vocês já estão vendo, Thiago? Enfim, como é que ela... Ainda não. Já compartilhei com vocês. Olha se está dando para ver agora. Agora está só. Deu para ver? Tá ok, Thiago? Só colocar em tela cheia agora. Tá em tela cheia. Tá dando para ver ou ainda não? Ainda não, aparece a sua tela completa. Para mim tá aparecendo como tela cheia. Deixa eu ver aqui. Talvez tenha ao lado de o terceiro botãozinho na parte inferior aí, no inferior esquerdo do seu screen. Deixa eu ver aqui. Isso, exato. Agora vocês estão vendo? Já estão vendo, Thiago? Ainda não, ainda está aparecendo a tela com o slide completo. Engraçado. Deixa eu fazer mais uma vez. Espera aí. Uhum. Aqui, ó. Eu vou em Share Screen. Isso. Screen Sharing Works. Agora vocês estão conseguindo? Aí agora já compartilha assim a sua tela completa do seu PC. Já consegue ver ou não? Joia, agora está ótimo, viu? Fique à vontade, para nós tê-la aqui, tá joia? E logo após. Obrigado. O prazer é meu, Thiago. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você e ao Dr. Rodrigo por esse convite e dar parabéns a vocês. Eu imagino o quanto tenha sido difícil organizar o congresso. E eu acho que os pacientes precisam muito desse tipo de evento voltado para eles. Quando eu fiquei em Boston, em Harvard, eu tive a oportunidade de participar do Animal Day lá e fiquei muito encantada com esse evento voltado para pacientes. E desde então eu sempre pensei sobre isso no Brasil, sempre pensei em eventos como esse voltado para paciente no Brasil.
E hoje estar aqui com vocês, dando uma aula, é a realização de um sonho para mim, de ver um evento desse porte, dessa qualidade para os nossos pacientes aqui no Brasil. Então, muito obrigada a vocês. Desde já, meu muito obrigada por ter me convidado para participar. Eu realmente estou, assim, muito, muito, muito feliz. E a minha filhinha e o meu marido entendem isso porque eles sabem da minha dedicação, do meu amor. Então, não se preocupe, eles estão bem. Eu já avisei que hoje eu estava aqui por conta da nossa aula. Então, minha aula hoje é LIC Atividade Física ajuda os pacientes com esclerose múltipla. É verdade? E aí, será que é verdade? A primeira pergunta que vocês devem ter se feito quando vocês viram esse tema foi sim ou não? E isso eu vou responder para vocês ao longo da aula. Mas a segunda pergunta é: se sim, em quais aspectos a atividade física ajuda os pacientes com esclerose múltipla? É só no processo de emagrecer ou de fortalecer musculatura? Ou será que ajuda também no aspecto de atividade de doença, que é reduzir o número de surtos, ou progressão, que é o aumento da incapacidade ao longo do tempo? Será que a atividade física pode ajudar na ressonância, na inflamação no encéfalo ou na medula? E o segundo slide é esse gráfico que o PubMed me mostrou quando eu fiz a pesquisa Multiple Sclerosis and Physical Activity. Olha que interessante. Se vocês acompanharem o gráfico, de 1953 a 2020, olha como que nos últimos anos houve um grande aumento de busca de artigos científicos no PubMed, né, que é uma base de dados de artigos científicos, por atividade física associada à esclerose múltipla. Por que será que a pesquisa sobre esse tema aumentou tanto? Será que é importante? O que aconteceu? Então, eu vou começar com esse artigo que avaliou a atividade física, exercício, na verdade, e estilo de vida ativo, e fez uma recomendação para os pacientes com esclerose múltipla. Então, todo mundo deve estar se perguntando: eu preciso fazer atividade física? Se eu preciso fazer atividade física, quanto tempo eu preciso fazer? Antes de responder para vocês, eu vou fazer uma diferenciação que eu respondo muito a essa dúvida no consultório, e eu adorei estudar esse assunto porque eu aprendi mais, eu aprofundei mais, que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, com frequência, tem a seguinte pergunta: doutora Juliana, se eu subo de escada em vez de subir de elevador, se eu dou uma faxina mais pesada na minha casa, se eu vou na padaria a pé ao invés de carro, isso já vale? Isso vale como atividade física. Atividade física é quando a gente adota um hábito de vida ativo, como esses exemplos que eu falei para vocês. E durante o nosso dia, a gente gasta mais aproximadamente 30 minutos fazendo essas atividades. Então, não necessariamente atividade física eu preciso parar o meu dia e ir para uma academia, ou ir para a rua fazer uma corrida. É um hábito de vida ativo. Já o exercício físico, sim, é quando eu separo um tempo do meu dia para me exercitar, seja correr, fazer atividade física, nadar. E reabilitação? Reabilitação é quando eu vou fortalecer um determinado músculo ou fortalecer um determinado sistema funcional em que eu tenha perdido capacidade, por exemplo, coordenação. Então, eu vou para terapia ocupacional treinar coordenação, ou fisioterapia, em que eu vou fortalecer um membro em que eu perdi uma força em um surto. Então, o primeiro ponto importante é que são termos diferentes. Falando em termos diferentes, o que é válido? Quando a gente considera exercício físico, o recomendado, de acordo com esse artigo que foi publicado no Multiple Sclerosis Journal, que é uma revista de alto impacto para a esclerose múltipla, agora em 2020, é que o paciente com esclerose múltipla deve fazer atividade física. O artigo começa comentando que os pacientes fazem menos do que a população em geral, e isso precisa ser mudado.
essa atividade física, quando possível, deve ser supervisionada por um profissional, né, um professor de educação física, um fisioterapeuta, nos casos de reabilitação também um terapeuta ocupacional, e que esses pacientes devem fazer 150 minutos por semana de exercício físico e ou ter um estilo de vida ativo. Então, olha que legal, se eu não consigo, na minha rotina diária, parar para fazer exercício físico 150 minutos por semana, então parar para ir à academia correr ou para fazer aula de dança, eu pelo menos posso adotar um estilo de vida ativo, que é fazer essas mudanças durante o meu dia. E isso sim também é válido. Se eu puder associar as duas coisas, melhor ainda. Mas se eu não puder, eu posso começar me tornando uma pessoa mais ativa. Lembrando que o progresso tem que ser gradual, a gente deve ir com calma, né? Ir progredindo pouco a pouco, com segurança para reduzir o risco de quedas e de acordo com as nossas preferências. Então, é o que você gosta, é o que você se sente feliz, com um profissional que você se sinta à vontade. Um outro ponto desse artigo que eu achei fenomenal é que, muitas vezes, os pacientes que têm menos mobilidade, ou seja, os pacientes que têm um EDSS mais alto, uma incapacidade maior, exemplificando, um paciente que precisa de cadeira de rodas, muitas vezes esses temas não são trabalhados com eles, mas eles também precisam e devem adotar um hábito de vida saudável, seja usando mais os membros superiores, seja participando da rotina diária, mas o hábito de vida, no geral, é muito importante para todos os pacientes. E a próxima pergunta, então, já sei que preciso me exercitar ou ter um hábito de vida ativo, mas tem um exercício específico que é melhor para os pacientes com esclerose múltipla? É melhor fazer uma atividade aeróbica ou é melhor fazer musculação? Posso fazer uma aula de boxe? Eu recebo essa pergunta aqui no consultório e eu, inclusive, faço e adoro. Quem me acompanha no Instagram sabe. Então, eu selecionei esse artigo da Multiple Sclerosis Ambulatory Disorders, de 2018, em que eles fizeram uma revisão da literatura entre 2011 e 2016, e de 154 artigos, eles incluíram 12 pela qualidade dos estudos, né? Eles tinham um critério de seleção para estudos de melhor qualidade, e eles avaliaram treino aeróbico, que era ciclismo, esteira, como caminhada, corrida, treino de resistência, que é musculação, ganho de força muscular, de massa muscular, e 3 artigos com exercícios menos convencionais, que era Tai Chi. Eu tive que estudar para descobrir. Tai Chi é uma meditação com movimento chinês, é um tipo de arte marcial chinesa. Além disso, boxe e reabilitação vestibular. E eles compararam para ver se, entre esses tipos de atividade física, alguma era mais benéfica para os pacientes com esclerose múltipla. Então, vamos para a próxima resposta. Qual exercício é melhor para eu fazer? Então, o treino aeróbico, ele melhorou mais marcha. Só esclarecendo, esses estudos, eles avaliaram escalas de incapacidade. Então, o resultado final foi como o paciente evoluiu em relação a diferentes escalas de incapacidade. Então, para o treino aeróbico, que é bicicleta, corrida, dança, os pacientes melhoraram marcha. Para o treino de resistência, os pacientes melhoraram a força dos membros inferiores, mas não necessariamente eles melhoraram para deambular, para andar. E esses exercícios menos convencionais, que associavam diferentes tipos de exercícios, né, de movimentos, melhoraram tanto equilíbrio quanto coordenação. Então, qual que é a conclusão final do artigo? Se nós associarmos exercícios que trabalhem aeróbico e força, ou aeróbico e coordenação, o benefício final do paciente em termos de incapacidade, ele é melhor. Então, se você vai fazer uma atividade física, se você já faz, tente diversificar para você trabalhar diferentes sistemas funcionais diferentes. Esse outro artigo, eu separei para vocês, porque ele é um artigo até que eu já falei sobre ele no meu Instagram, e que ele avaliou
fatores que vão intervir na qualidade de vida dos pacientes com esclerose múltipla. Então, vocês já sabem que, sim, atividade física deve ser feita. Quais tipos de atividade física devem ser feitas preferencialmente, sabendo que adotar um estilo de vida mais ativo já é válido e já deve ser feito. Quem não começou ainda, a partir de amanhã já pode começar. Agora, eu quero mostrar para vocês em que melhora. A melhora é só em força? A melhora é só na minha massa muscular? Ou tem melhora em outros aspectos? Então, esse artigo avaliou qualidade de vida, e eu quero mostrar esse gráfico para vocês. Ele aplicou nos pacientes um questionário de qualidade de vida, e ele avaliou exercício físico, se o paciente tem família, se o paciente trabalha, se o paciente tem depressão, se o paciente tem fadiga. Cada um dessas variáveis em relação à qualidade de vida. Hoje, nós iremos focar em atividade física. E olha aqui a atividade física. Ele compara quem nunca faz ou faz raramente com quem faz regularmente. E ele mostra que os pacientes que fazem atividade regularmente, atividade física regularmente, eles têm uma qualidade de vida muito maior do que os pacientes que fazem raramente. Então, mostrando o impacto da atividade física na qualidade de vida dos pacientes. E um termo que nós utilizamos atualmente é brain health. Eu tenho que pensar na saúde do cérebro como um todo, né? Tratar a esclerose múltipla é muito além de uma droga modificadora de doença. Envolve todas essas outras variáveis que nós devemos trabalhar. Já esse outro artigo, eu peguei para vocês, ele foi publicado na Neurology agora, em 2020. A gente sabe que a Neurology é uma das revistas de mais alto impacto, né, em neurologia, mais importante, se não for a mais, em que ele avaliou comorbidade nos pacientes com esclerose múltipla. O que é comorbidade? São doenças em que o paciente tem além da esclerose múltipla. Então, aqui, ó, ele avaliou hipertensão, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, diabetes, depressão, ansiedade e enxaqueca. Em relação a surtos, ou seja, será que se eu tenho esclerose múltipla e tenho hipertensão, eu tenho mais chance de surto? Ou de aumento da minha incapacidade, que é progredir na doença lentamente? Ou ter novas lesões na ressonância? É um estudo muito interessante porque ele mostra como que o hábito de vida do paciente, o tratamento do paciente vai muito além da esclerose múltipla, mas também da gente avaliar como o paciente leva a vida dele, quais outras doenças estão envolvidas. E olha o que ele mostra para a gente, 55,1% dos pacientes com esclerose múltipla tem outra comorbidade, ou seja, tem outra doença associada. E dentre essas doenças, esse artigo mostra que a dislipidemia, que é a alteração do colesterol, e nós já sabemos que principalmente com aumento de LDL, e o transtorno de ansiedade impactaram diretamente na atividade da doença. Então, os pacientes com dislipidemia e com ansiedade, eles tiveram maior predisposição a ter surtos, a ter aumento da incapacidade e ter até atividade na ressonância, mostrando que nós devemos tratar as comorbidades e mostrando que, se a gente for olhar dislipidemia e ansiedade, atividade física é benéfico também nesses aspectos. Nós sabemos que a atividade física ela tem um potencial anti-inflamatório, né? Ela colabora para o paciente ter níveis melhores de colesterol. Ela trabalha a ansiedade. Então, quando eu faço atividade física, eu impacto diretamente na esclerose múltipla, mas eu também nas comorbidades que eu tenho e que podem influenciar na evolução da minha doença. E para terminar, esse artigo que acabou de ser publicado em dezembro, também na Neurology, quando eu vi, eu fiquei impressionada assim, com o artigo, porque é muito recente, em que eles avaliaram a eficácia da atividade física aeróbica em atrofia cerebral na ressonância dos pacientes com esclerose múltipla. E
eles compararam o volume cerebral, se havia impacto da atividade física no volume cerebral após 6 meses de segmento do paciente, e se havia um impacto na taxa anualizada de surtos do paciente. O que é isso? O quanto o paciente tem de surtos no período de segmento. Eles não conseguiram, nesse estudo, mostrar diferença sobre a atrofia cerebral, mas eles mostraram que a atividade física aeróbica reduziu a taxa anualizada de surtos. Então, quem praticou atividade física teve uma menor chance de surto, teve menos surtos, na verdade, e também melhorou a sua condição cardiorrespiratória. E o que eu acabei de falar para vocês? Que dislipidemia, que ansiedade, que comorbidades pioram a esclerose múltipla, corroboram para uma evolução desfavorável. Então, com a atividade física, eu consigo atuar tanto diretamente na doença, quanto em outros possíveis fatores que possam piorar a doença. Então, respondendo à pergunta, sim, a atividade física ajuda e muito os pacientes com esclerose múltipla. Nós devemos pensar no tratamento da doença de uma forma ampla, muito além da droga modificadora de doença. Os pacientes têm um papel ativo durante o curso da doença, então eu sempre converso muito com eles aqui no consultório sobre a importância disso, a importância de se exercitar, a importância de alimentar bem. E eu não tenho tempo suficiente para falar sobre alimentação, mas no congresso do ano que vem, Tiago, Rodrigo, nós podemos falar. E nós temos que pensar no futuro. Nossos pacientes são jovens, né? Ao contrário do que se pensa, a esclerose múltipla é uma doença de pacientes jovens, e nós temos que tratá-los do ponto de vista mais amplo e o melhor possível. Muito obrigada pelo convite e um beijo para todos vocês. Obrigado, Ju, obrigado, viu, pela excelente aula. Puxa vida, quanta informação bacana, quanta informação legal que a gente tem para trazer hoje, para compartilhar com toda a audiência, né? Hoje, pessoal, apesar do horário aí, 10 horas e 15 minutos, 13 minutos, nós estamos com 375 pessoas aqui na sala, é uma sala bem ampla, não é? Esperamos verdade. todos bem acolhidos, tá certo? Para essa segunda e quarta etapa, na verdade, o quarto bloco aqui do evento, nós vamos ter uma aula ainda agora com o Gutenberg, e aí eu vou deixar, Ju, para a gente poder, enfim, não sei se pelo tempo você pode ficar um pouquinho mais até a final da aula do Gutenberg, para a gente fazer a pergunta e resposta, Posso? ou o horário pode? Posso, estou aqui com vocês, Thiago, pode continuar. Pessoal, vocês podem mandar as perguntas, enfim, nós vamos tentar selecionar algumas que sejam mais frequentes aí, que atendam a maior parte das dúvidas, tá joia? Obrigado, Ju, então a gente volta já logo mais, tá bom? Obrigada. Joia, obrigado, viu? Pessoal, eu queria chamar agora o Dr. Gutenberg,